Olá, bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo vamos fazer aqui um levantamento, no caso uma abordagem geral sobre drives compartilhados. Um recurso muito interessante que tem a partir dos planos Business Standard que vai ser também expandido o uso dessa ferramenta para o Business Starter. No entanto, poucas pessoas conhecem as funcionalidades, a forma de gerenciamento e também teve algumas alterações importantes que vale a pena ressaltar nesse vídeo, tá ok? Então assim, inicialmente vamos entender essa questão do armazenamento do Drive, tá? Todos conhecem o meu Drive. Então o meu Drive é onde você coloca os seus arquivos de uso pessoal, né? Aquilo que você trabalha e você vai compartilhar com pessoas à medida da necessidade, né? Ah, preciso compartilhar um arquivo ou uma pasta com determinado usuário, eu posso compartilhar diretamente do meu Drive, ou seja, é um local pessoal, né? Seus dados. Quando você quer compartilhar, também é bem simples. Você pode clicar com o botão direito, ou clicar nesses três pontos, tá? Você vai na opção compartilhar, confirma em compartilhar, adiciona a pessoa na qual você vai estar compartilhando esse arquivo e vai escolher qual é o nível de acesso que ela vai ter. Então ela vai ser, por exemplo, no caso proprietário, quando você quer trocar, né, de propriedade do local, no caso da pasta, ela pode ser leitor, editor ou comentarista. Então são as opções básicas que tem quando você compartilha uma pasta diretamente para uma pessoa, uma pasta ou um arquivo, tá? Só que quando nós vamos para o drive compartilhado seria aquele ambiente de equipe, ou seja, não tem propriedade os arquivos, são os arquivos em comum para uma determinada equipe. Então eu vou colocar ali os arquivos da equipe de RH, da equipe de projetos, da equipe de TI. Então eu vou ter, vamos dizer, como se fosse uma partição. Tem ali um local específico para acesso a arquivos comuns de uma equipe. Tem empresas, por exemplo, que não se limita só à equipe, por exemplo, eu trabalho ali com criação de arte, eu quero compartilhar um ambiente ali com o meu cliente para eles acessarem os arquivos que estão sendo criados e até fornecer arquivos através desse compartilhamento. Então você pode criar um drive compartilhado com esse propósito, né? Que é bem simples. Você vai ali novo, estando no local drives compartilhados, tá ok? Você coloca o nome, vamos dizer que aqui eu vou compartilhar os dados com a empresa VX, um exemplo. Vou criar, ele vai abrir o local, né, na qual estou criando. Posso vir aqui em gerenciar participantes e adicionar as pessoas ao qual eu quero que tenham acesso a esse local. Tá? Então aqui, uma outra coisa que é bem interessante é a questão não só dos níveis, como também na questão aqui das configurações de compartilhamento. Eu vou mostrar isso na prática em um local que já está criado com uma pessoa adicionada, tá? Como por exemplo aqui na parte de projetos. Vou clicar aqui nesses três pontinhos, gerenciar participantes. Então, por exemplo, aqui já tem adicionado o aluno 1. O aluno 1 ele está como administrador de conteúdo. Quando você adiciona um novo participante, você diz qual é o nível de acesso ele vai ter a esse ambiente. Então aqui, por exemplo, o aluno 1 ele poderia ser o leitor, né, ele só ia poder ver os arquivos que estão aqui. Ele pode ser o comentador, o colaborador ele consegue adicionar conteúdo, consegue editar tudo que está ali dentro, mas ele não consegue excluir nem mover nada que tem dentro desse local. Aí já é uma medida de segurança aí com relação a, vamos dizer, retirada ou exclusão indevida de documentos. Então aqui é mais restrito. No caso ele pode ser o administrador de conteúdo, então ele vai ter a opção de editar, criar conteúdo, mas também vai poder mover, excluir e compartilhar conteúdo que está aqui dentro. E ele pode ser o administrador, que é a pessoa que tem todas essas funcionalidades e também pode alterar as configurações do Drive, né, ou até mesmo mudar a função dos outros colaboradores. E a opção para remover o acesso dessa pessoa a esse ambiente. Tá? Essa questão dos níveis de acesso é interessante para você ter o controle. Né? Só dá acesso a mover e excluir quem realmente tem que ter essa função. Uma outra coisa que é bem interessante no Drive compartilhado, que não tem numa pasta comum, por exemplo, vou entrar aqui novamente aqui no meu Drive, três pontinhos, compartilhar, e vou aqui na parte das configurações. Quando eu estou compartilhando uma pasta, né, uma pasta dentro do meu Drive, eu só vou ter essa configuração aqui disponível. Possibilitar que os editores possam alterar as permissões e compartilhar. Tá? Então se eu não quero, eu tiro essa opção.
quando eu estou, no caso, olhando as configurações de um arquivo, por exemplo, nessa parte de compartilhamento, aqui compartilhar, compartilhar novamente, configurações, eu tenho aqui a opção em que eu posso permitir ou não que os leitores e comentadores possam fazer download, imprimir e copiar, isso compartilhando algo diretamente do meu drive. Quando eu estou em um drive compartilhado, isso já muda. Então eu vou aqui novamente em projetos, gerenciar participantes, vou aqui nas configurações. As configurações eu vou ter mais opções aqui de escolha, tá? Então vou ter, aqui tem lá no meu drive também, permitir que os administradores de conteúdo compartilhem pastas e permitir que os leitores e comentadores façam download, imprimam e copiem arquivos. Então se eu quero tirar essa funcionalidade desse grupo de usuários, é só desmarcar essa caixa. E eu tenho essas duas outras opções, que é permitir que pessoas fora do domínio, né, que sempre vai aparecer o seu domínio. Aqui no meu domínio é aulas online, então por isso que está escrito aulas online. Permitir que pessoas fora do meu domínio acessem arquivos e permitir que pessoas que não são participantes do Drive compartilhado acessem os arquivos. Ou seja, se eu estou na minha empresa, eu tenho a minha equipe e eu quero que apenas aquela equipe acesse os documentos e eu quero evitar que pessoas dessa equipe compartilhem documentos desse Drive com pessoas mesmo dentro da empresa e essa pessoa consiga acessar esse arquivo, se eu não quero que isso ocorra, eu desmarco essa opção. Tá? Ou seja, só vai acessar o arquivo, só vai ter acesso à edição, à leitura dos arquivos, pessoas que fazem parte desse Drive. Se ela não fizer, ela não vai conseguir acessar. E também posso limitar para que o conteúdo desse Drive não possa ser acessado de fora, ou seja, de outras contas fora da minha empresa. Tá? Então, isso são restrições exclusivas do Drive compartilhado. Tá? Então, são gerenciamentos, né? Você gerencia a permissão que o usuário vai ter naquele ambiente e você gerencia a forma de compartilhamento desse conteúdo. Então, as atualizações que foram divulgadas recentemente, bem interessantes, tem até na página oficial aqui do Google, são os seguintes, relacionadas aos limites, tá? Anteriormente, o limite de itens de um drive compartilhado era 400 mil itens, tá? Então, ou seja, em cada local desse, eu posso ter 400 mil itens. E o que aqui conta como item? Qualquer tipo de arquivo, pasta ou atalho, tá? Então, hoje, na atualização, agora são 500 mil itens dentro de cada um desses ambientes. Uma outra coisa que foi alterada também, fora essa questão dos 500 mil itens, foi a quantidade de pastas aninhadas, que antes era 20, agora são 100 níveis. Então, eu posso ter uma pasta dentro de outra em 100 níveis, tá? Ou seja, um conjunto de 100 pastas seguidas, tá? Não é recomendado, porque às vezes pode dificultar um pouco você encontrar a pasta em si, mesmo você contando aqui com o serviço de busca, né, que é bem preciso, mas aí tem pessoas que vai clicando, ela prefere ficar clicando para achar uma pasta, então ela tem ali muita pasta aninhada, acaba complicando um pouco. Apesar que eu já vi pessoas que tem ali muitas pastas e navega ali dentro como se fosse, tipo, tá tudo mapeado na cabeça dela, então ela consegue acessar as pastas de forma bem prática. Mas aí vai da organização de cada um. Então hoje esses são os limites, tá? Então eu posso colocar hoje em um drive compartilhado 500 mil itens e posso ter um alinhamento de até 100 níveis de pastas. Tá? A questão do upload ainda permanece o mesmo, tá? Então a quantidade de upload diária é de 750 GB. Geralmente a pessoa usa o drive para desktop, né, para subir a muitos arquivos, ele fazer lá o gerenciamento, faz o serviço de espelhamento. O tamanho máximo de um arquivo é de 5 TB. Tá? Se o arquivo tiver mais de 750 GB, ele não faz cópia. Então, a outra observação aí, né, as equipes que trabalham com arquivo vetorizado, edição de vídeo, então tem que ter cuidado com relação ao tamanho do arquivo, se vai ser necessário uma cópia ou não. Então aí, esses são os pontos principais de um drive compartilhado, tá? Carlos, eu criei ali o drive da equipe financeira. Como é que eu vou fazer para colocar os arquivos dentro desse espaço? Botão direito, upload de arquivo ou upload de pastas, tá? Então é na mesma forma que você faz aqui, como se fosse no meu drive. Uma outra dúvida que as pessoas têm é, eu posso compartilhar itens específicos dentro de um drive compartilhado? Por exemplo, eu tenho aqui várias pastas e eu não quero que as pessoas acessem todas as pastas, eu quero que elas acessem uma pasta ou outra que está ali dentro.
Você pode fazer compartilhamento assim fracionado, né? Não compartilhar o financeiro por completo. No entanto, quando você compartilha uma pasta específica que está dentro de um drive, você vai estar disponibilizando a visualização dessa página, no caso dessa pasta, no compartilhados comigo, tá? Então a pessoa que vai acessar aquela pasta, ela não vai ter a visualização do drive compartilhado criado, e sim da pasta em compartilhados comigo. Então aí tem essa questão aí de onde vai estar sendo visualizado após o compartilhamento. Antes aparecia o drive compartilhado e a pasta dentro dele. Hoje não. Você deu acesso a essa pasta, o usuário vai ter a visualização apenas dessa pasta, indo direto em compartilhados comigo, tá ok? Gerenciamento, né? Então aqui foi muito questão de usuário, colocar, criar, né? Criar só ir lá, criar drive compartilhado. E a questão do gerenciamento do administrador, o que eu vou poder fazer como administrador. Aqui no painel do administrador você tem um gerenciamento de todos os drives compartilhados criados na organização, não apenas aquele que foi criado pela sua conta, tá? Então se você quiser, você pode vir em cada um desses drives e gerenciar os participantes, que é mudar ali o nível de permissão de cada deles, né? À vontade, o administrador pode fazer isso. Ele pode alterar as configurações e inclusive adicionar, no caso, ativar ou não essa primeira, que é permitir que os administradores modifiquem as configurações do drive compartilhado. Carlos, que configuração é essa que eu vou estar evitando que eles editem? Essas 4 permissões aqui, tá? Você pode padronizar e impedir que o administrador daquela pasta, daquele drive, possa fazer alterações. Então aqui fica a decisão da empresa se vai deixar isso disponível ou não. Aqui na opção mais, nós temos a opção de alterar a unidade organizacional. O que seria se alterar a unidade de organização? Qual seria a serventia disso? Aí a gente já entra para uma parte mais técnica, tá? No drive compartilhado, quando nós vemos aqui na opção de armazenamento, você tem a visualização do total de armazenamento do seu painel, você tem a visualização de quem está utilizando mais espaço e você tem os drives compartilhados. Na opção gerenciar, nós temos aqui o controle das unidades, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma unidade chamada retenção. Eu posso estabelecer que a unidade retenção, em relação ao drive compartilhado, tenha apenas um total de 2 terabytes. Pronto. Então, qualquer drive compartilhado adicionado na unidade de retenção vai ter 2 terabytes de armazenamento total para uso. Porque hoje o armazenamento do Google é em pool, né? Ele faz o somatório do armazenamento de todas as contas contratadas. Então aqui eu estabeleci, retenção vai ter ali 2 terabytes. Então vou voltar aqui em armazenamento, vou voltar lá no gerenciamento do drive compartilhado, vindo aqui em ver todos os drives compartilhados, e aí eu vou decidir, por exemplo, eu quero que a equipe de projetos, né, o drive de projetos, tenha 2 terabytes de limite de uso. Então eu venho aqui em mais, alterar a unidade organizacional, escolho qual a unidade está com aquela limitação de espaço, confirmo, vou mover o drive compartilhado para essa unidade e a partir de agora o espaço projetos, o drive compartilhado projetos, tem 2 terabytes de armazenamento disponível para uso, tá? Vamos ver se ele já fez aqui a atualização. Ainda está o anterior, que é 1 tera. Deixa eu atualizar aqui a página para ver se ele já mostra o total disponível. Pronto. Limite de armazenamento desse espaço é 2 terabytes. Aí ele vai dar aqui a contagem da quantidade de itens que tem dentro daquele espaço. Aqui ele ainda está informando o quantitativo anterior, 400 mil itens. Mas pela atualização aqui está informando que são 500 mil itens, tá? Então aí só para deixar claro aí essas limites, né? O painel, pelo menos o meu painel, ainda não está refletindo o novo limite ali de itens, ok? Então é basicamente isso. Você faz o gerenciamento aqui por essa área. Caso tenha um outro local que dá para encontrar o gerenciamento de drive compartilhado, tem que ir aqui onde ele abriu, tá? Em aplicativos, Google Workspace, Drive e documentos, você vai ter aqui a opção de gerenciar drives compartilhados, que vai ter lá a visualização de todos os drives que foram criados, tá ok? Então, era só uma explicação bem simples, bem prática, tá? Com relação ao drive compartilhado, ao que você pode fazer.
um pouco de como algumas empresas utilizam esse espaço, mas é basicamente isso. Você cria um ambiente, voltando aqui, drives compartilhados, você adiciona as pessoas que vão ter acesso àquele ambiente, adiciona as pastas e os arquivos e diz o que elas vão poder fazer naquele local. Se ela vai ser leitor, comentador, colaborador, administrador de conteúdo ou administrador geral do ambiente. Então, espero que tenha ficado claro, tá, essas informações. A ideia do vídeo é realmente ser um vídeo bem rápido e bem objetivo. Então, até mais.